O que acontece um segundo após a morte? Em primeiro lugar, vamos entender o que é a morte. Há muitas respostas possíveis para essa pergunta, mas vamos fazer algumas abordagens. A morte é a ausência do fôlego de vida, é a ausência do sopro de Deus dentro do corpo. A morte é também a separação entre a parte material, que é o corpo, da parte imaterial, que são a alma e o espírito. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. A morte atinge diretamente somente o corpo, que é o único elemento capaz de morrer e, portanto, obviamente, de perder os sentidos, pois a alma e o espírito são imortais, permanecem vivos, inclusive fora do corpo. A morte é também um estado de dormência do corpo, estado de desativação completo do corpo. E o que legitima esta desativação completa do corpo é o pecado original de Adão, através de quem o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou também a morte. Deus disse: no dia em que dela comerdes, ou no dia que pecardes, certamente morrereis. A morte na Bíblia pode se referir também meramente ao local onde o corpo desfalecido ficou ou foi deixado, seja numa sepultura em terra ou seja nas águas. Esse corpo vai desaparecer, obviamente, com o tempo, com a putrefação, mas a Bíblia diz que a morte, que neste versículo é o lugar onde foram deixados os corpos, dará conta dos corpos que ela tragou, e os dará ou devolverá, a grosso modo, em dois momentos. No arrebatamento da igreja, ela devolverá os corpos daqueles que morreram salvos em Cristo, e por ocasião do juízo final, o grande julgamento do trono branco, a morte dará ou devolverá os corpos daqueles que morreram sem Cristo, morreram condenados. Vejam o versículo em Apocalipse, capítulo 20 e o verso 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Portanto, a afirmação, o mar e a morte deram os seus mortos, é uma referência aos corpos dos mortos, tanto daqueles que morreram no mar, quanto daqueles que morreram em terra. E significa, a grosso modo, que o mar e a terra darão os seus mortos, onde quer que seus corpos tenham permanecido após morrerem. Mas o que significa o Hades entregou os mortos que nele havia? Enquanto o corpo permanece em um lugar físico, ou nas águas ou em terra, até desaparecer com o tempo e com a putrefação, por sua vez a alma e o espírito podem ter dois destinos completamente diferentes do corpo. Ou eles vão para um lugar provisório chamado paraíso, quando se tratar de alguém que morreu salvo em Cristo, ou esta alma e espírito vão para um lugar também provisório chamado Hades, se morreu sem Cristo e sem salvação. Então, enquanto o lugar em que o corpo permaneceu, seja nas águas, seja em terra, vai devolver todos os corpos dos mortos, o paraíso e o Hades vão dar conta da alma e do espírito dos mortos. E nesse momento em que a morte e o Hades devolverem a parte material e a imaterial, corpo, alma e espírito, aí vai haver a ressurreição dos mortos com a união desses elementos no corpo, por ocasião do arrebatamento da igreja para os salvos e do julgamento do trono branco, o juízo final para os condenados. Portanto, a morte não é um ser, não é uma pessoa, não é uma instituição. Por isso não podemos dizer que a morte mata. A morte não mata, ela não age. Ela apenas reina no corpo de quem entra neste estado de dormência e desativação após ser separado da parte imaterial, que são a alma e o espírito. Da mesma forma, a Bíblia não menciona que existam anjos da morte. Até há relatos bíblicos de anjos que receberam a incumbência de matar em determinadas ocasiões, mas a Bíblia não diz que estes anjos sejam específicos para isso. E também, se existissem anjos da morte, este fato não definiria o que é morte. A morte é, sim, uma separação entre a parte material e imaterial, que atinge o corpo, que ficará em estado de dormência e de desativação, relegado a um local, seja nas águas ou em terra, até o seu desaparecimento com a putrefação, mas ressurgirá por ocasião do arrebatamento para os salvos ou do juízo final para os condenados.
Após o grande julgamento do trono branco, a morte não vai mais ter motivo para permanecer. Não haverá mais motivos da parte de Deus para a separação do corpo, da alma e do espírito. A morte não poderá mais manter um corpo em estado de dormência, em estado de desativação total, desfalecido, porque então o fim de todas as coisas terá chegado e todas as almas e espíritos permanecerão vivos para sempre em seus corpos e serão transformados para a salvação ou para o desprezo e humilhação eternos. Veja Daniel 12:2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. A morte, queridos, duraria eternamente na vida do ser humano, mas Cristo, de dentro da morte, venceu a morte ao ressuscitar dentre os mortos. E porque Cristo venceu a morte não conseguirá mais segurar ninguém, pois todos vão ressuscitar para a salvação ou para a condenação, como já dissemos. Após serem ressuscitados, alma e espírito já terão saído dos lugares provisórios criados para eles, paraíso ou Hades, e estes elementos já unidos ao corpo irão para o seu lugar definitivo, para o céu de glória ou para o lago de fogo, que é também chamado Geena. Para os salvos, a ressurreição do corpo no momento do arrebatamento será algo glorioso. E nesse momento se cumprirão estes versículos de 1 Coríntios 15, dos versos 51 e 57. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é: o que acontece um segundo após a morte? Analise estes versículos de Lucas 16, dos versos 19 ao 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Estes versículos nos revelam claramente que a alma e o espírito não perdem a lucidez, a consciência e o entendimento em momento nenhum. Alguém que dorme de cá, acorda imediatamente de lá. E a primeira visão que tem, tanto os salvos quanto os condenados, é uma visão boa. Vão ver um anjo. O problema é para onde o anjo vai levar essa pessoa. Ou para o paraíso, para já de imediato começar a gozar da salvação em Cristo, ou para o Hades,
para de imediato também já começar a ser atormentado, aguardando o cumprimento das demais coisas para ser lançado no seu lugar definitivo, que é o lugar chamado Geena. Você já decidiu aonde você vai passar a sua eternidade? De qual lado você vai estar? Aceite a Jesus como seu Salvador, escolha a vida ainda neste momento. Diga a Ele que você o aceita e o seu nome será escrito no livro da vida e você vai gozar dos benefícios da salvação desde agora. Que Deus abençoe a cada um.